Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente! Tudo bem com vocês, galera? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viveração Podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto super importante e que afeta muita gente: a relação entre a construção social da identidade LGBTQIA+, as normas culturais e os valores éticos, e como tudo isso molda a percepção da sexualidade, impactando diretamente na saúde mental da nossa comunidade. É fato que a sociedade impõe uma série de expectativas sobre como devemos ser, amar e viver. Mas o que acontece quando essas normas não se encaixam na diversidade que existe dentro de nós? Quando a nossa orientação sexual ou identidade de gênero desafia o status quo? É aí que entra a construção social da identidade LGBTQIA+. Ao longo dos tempos, nossa comunidade está ansiosa e ainda enfrenta desafios enormes, desde o estigma até a discriminação. Muitas vezes, nos vemos lutando contra barreiras invisíveis que venceram diretamente a nossa saúde mental. O medo de sermos julgados, rejeitados ou excluídos pode causar um impacto profundo em nosso bem-estar psicológico. E acredite, é um peso e tanto carregar nas costas. Aqui, queremos abrir espaço para discutir como essas pressões sociais, expectativas e estereótipos mudaram a nossa saúde mental, a nossa sexualidade. Queremos falar sobre como a estigmatização pode minar nossa autoestima, gerar ansiedade, depressão e até mesmo nos levar ao isolamento. Mas calma, não estamos aqui apenas para jogar a realidade na roda. Vamos também explorar caminhos de resiliência e bem-estar. Queremos compartilhar estratégias que nos ajudam a enfrentar esses desafios e construir uma mentalidade mais forte. E claro, não conseguimos fazer isso sem ouvir as vozes da nossa comunidade e de especialistas que dedicam suas vidas a entender e apoiar nossa saúde mental. Vamos trazer experiências, reflexões e histórias inspiradoras que podem nos fortalecer enquanto indivíduos e como uma comunidade unida. Então, prepare-se para uma conversa franca, repleta de insights, aprendizados e, acima de tudo, muito acolhimento. Nosso objetivo é fazer com que você se sinta ouvido, compreendido e representado. Aqui, todos têm voz e espaço para se expressar. Estamos prontos para desconstruir, debater e construir juntos. Porque, afinal, saúde mental é um direito de todos, sem exceção. Vamos embarcar nessa jornada rumo a um entendimento mais profundo de como a construção social da identidade LGBTQIA+, as normas culturais e os valores éticos moldam a nossa saúde mental. Então, apertem os cintos, ajustem os fones de ouvido e venham com a gente nessa jornada de reflexão e empoderamento. Vamos dar voz à nossa comunidade e manter conhecimento, respeito e amor. Bora lá? Sobre se a minha sexualidade influencia na minha saúde mental, eu acredito que sim. E eu não estou falando sobre quando a minha saúde mental influencia na minha sexualidade, porque eu acho que isso traria outras respostas. Mas pensando na primeira pergunta, me vêm duas coisas em mente. Sobre o próprio desenvolvimento da sexualidade, aquilo, dos LGBTs apresentarem um certo atraso no desenvolvimento da sexualidade, e eu atesto isso, primos meus, com 13, 14 anos, já tinham perdido a virgindade, enquanto eu, com 19, que eu fui dar meu primeiro beijo, e até hoje me pego ainda fazendo um esforço, tirando algumas barreiras para vivenciar melhor a minha sexualidade. Então isso é a primeira coisa. A segunda é que se eu estou ainda me desenvolvendo, eu dependo de alguns ambientes. E um deles é, por exemplo, os aplicativos, como o Grindr. E o Grindr é um ambiente muito tóxico, A maioria já sabe. É bom muitas vezes, porém apresenta também seu lado tóxico.
como a falta, às vezes, assim, né, de um olho no olho, né, sobre, às vezes, você investir muito tempo lá dentro e não dá certo, entre N questões em que você depende do aplicativo para desenvolver sua sexualidade, ao mesmo tempo que isso às vezes representa uma certa frustração, né? Por não conseguir um encontro, né? Ou demorar demais para conseguir um encontro, né? Então, me vem essas questões em mente, né? Que é mais do nosso meio, né? Às vezes nosso meio é difícil para a gente vivenciar nossa sexualidade muitas vezes. Oi, Bruno, tudo bem com você? Oiê, tudo bom? Tudo bem também. Ah, que bom que você aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre sexualidade e saúde mental. Estou bem feliz com a tua presença aqui. Se você puder se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho quem você é, o que você estuda. Claro, bom, meu nome é Bruno, eu tenho 30 anos recém-completos. Eu sou formado em biologia, na verdade, migrei para psicologia no mestrado e agora estou seguindo na psicologia no doutorado. Eu estudo especificamente psicologia experimental, né, lá no departamento de psicologia experimental do Instituto de Psicologia da USP. E o meu projeto, ele é voltado para diferenças psicológicas e comportamentais entre as subculturas homossexuais. Então, a minha linha de pesquisa vai nesse sentido, assim, de tentar entender como que pertencer a diferentes nichos culturais dentro da comunidade homossexual pode impactar o nosso comportamento e alguns dos nossos aspectos psicológicos. Legal, legal. Super interessante. E então, essa pauta aqui, ela nasceu da interrogação dos ouvintes sobre como a sexualidade, principalmente entre pessoas LGBTs, ela impacta a nossa saúde mental. Provavelmente, não sei se você concorda comigo, a gente pode afirmar que tem uma relação entre sexualidade e saúde mental, né? O que você acha? Com certeza. Algumas relações, né, no mínimo. Quando a gente fala sobre orientação sexual e saúde mental, a gente já tem uma camada ali de complexidade bem grande, a gente tem várias camadas diferentes que são permeadas pela orientação sexual. Agora, quando a gente fala de orientação sexual e identidade de gênero, a gente adiciona toda uma nova camada de complexidade, né? Agora, as formas como esses dois fatores independentes interferem na nossa saúde mental, principalmente, vão desde estilo de apego, desde a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, até maior índice de incidência de transtornos de humor, como depressão, por exemplo. A gente fala de maior índice de transtorno de ansiedade também. A gente fala sobre estresse de minoria, que é como se fosse um estresse crônico que a gente passa só de fazer parte de uma minoria sexual, que vem de vários lugares, desde a discriminação que a gente sofre no nosso dia a dia, homofobia, pequenas ofensas, pequenos desgastes que a gente vai passando e que vão acumulando, né? Que a gente chama de estresse de minoria, e que ao longo da nossa vida vão se acumulando aí para causar um certo impacto, um certo dano na nossa saúde mental. Mas claro que, né, não é pura tragédia. Ser LGBT não é pura tragédia. Tem vários fatores protetores que a gente pode ter ao nosso redor que facilitam para lidar com essas questões e o impacto que elas podem ter na nossa vida, na nossa saúde mental. Legal, legal. E me fala uma coisa, já que você falou em fatores protetores, quais seriam esses fatores? O que a gente pode fazer assim para tentar nos proteger um pouquinho desse estresse e dessa vulnerabilidade, né? Eu acho que, em termos de vulnerabilidade, primeiro a gente precisa pensar em quem são as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de impacto, a esse tipo de estresse, né? E aí a gente tem camadas e camadas de vulnerabilidade, né? A gente tem, claro, a camada de vulnerabilidade social, econômica e tal, que vai adicionando camadas de estresse em cima disso.
a gente tem a camada do interpessoal também. Então, é fundamental a gente ter uma rede de apoio, pessoas com quem a gente se identifica, pessoas com quem a gente se sente seguro, pessoas com quem a gente pode ser quem a gente é, sem nenhum medo de represália, sabe? Uhum. E eu acho que existe também uma população especialmente vulnerável a esse tipo de fator estressor, que são os adolescentes, né? De umas gerações para cá, a gente consegue perceber que as pessoas LGBTs, elas estão se sentindo seguras para poder se assumir em idades cada vez mais precoces. E isso é ótimo, poder ser que a gente é numa idade mais precoce, a gente poder se expressar, a gente poder ir atrás do que a gente realmente quer desde uma idade mais precoce, tudo isso é muito bom. Mas isso traz uma outra camada também, que é lidar com a sua própria sexualidade e com a percepção que as pessoas têm da sua própria sexualidade durante a adolescência, que é um período, não apenas um período onde a gente está mais sensível à opinião alheia, onde a gente está mais sensível ao julgamento, à influência alheia, mas a gente também é mais sensível a, por exemplo, estresse de isolamento social. É um período onde a gente está mais sensível também a conflitos familiares. E é um período aí que é um período de desenvolvimento neurológico, psicológico, social. Então, eu diria que é um momento bastante delicado, eu acho. E é um momento também que a gente sabe que a gente sofre muito. A gente sabe que adolescentes são muito cruéis. A gente sabe que passar pela adolescência, passar pelo período escolar, sendo uma pessoa assumidamente LGBT, é, assim, extremamente desgastante. Então, eu acho que trabalho nas escolas seria o passo mais importante, assim, do momento para a gente prevenir o impacto para a nossa saúde mental, pensando já nessa geração futura, nessa geração que está vindo aí, desses jovens que estão se assumindo aí com 13, 14 anos, e que, né, um trabalho nas escolas, de preparo para as escolas, de preparo para o corpo docente, de lidar com esses adolescentes diversos, sexualmente falando, né? Eu acho que já faria toda a diferença. Até uma questão de proteção contra o bullying, que a gente sabe também que causa impacto na nossa saúde mental, e impacto de longa duração. A gente sabe que os efeitos do bullying não duram só enquanto o bullying acontece, ele causa impactos duradouros para o resto da vida adulta. Então eu acho que quando eu falo sobre sistema de apoio, quando eu falo sobre fatores de proteção, eu falo muito sobre o interpessoal mesmo, de você encontrar ambientes e pessoas que permitam que você seja quem você é. E isso pode ser na família, isso pode ser com os amigos, isso pode ser com pessoas de confiança no geral. E também falo sobre o trabalho das escolas, que eu acho que são os pontos principais, assim, para a gente pegar no momento, sabe? Porque os adolescentes são uma população particularmente vulnerável para o estresse que é ser LGBT. Uhum. Certamente, pensando aqui, enquanto você falava, tem um aspecto individual, né, que a gente pode, os adolescentes ou as pessoas LGBTs no geral, podem buscar amigos, grupos para diminuir esse estresse, né, diminuir o impacto na saúde mental, mas também tem o aspecto social, né, que tem aí uma tarefa que é social, que não depende do indivíduo apenas, né? Exato. Né, eu acho que esse aspecto da escola aí é um pouco isso, né? Não é uma tarefa minha ou sua só, mas é uma tarefa de todo mundo, assim, de um projeto de sociedade até. Sim, é um projeto de muitas camadas, né? A escola tem um papel fundamental na proteção desses indivíduos e na manutenção desses indivíduos na vida escolar. As mídias de grande massa têm um papel essencial nisso também, no sentido de representar identidades LGBTQIA+, fora de um espaço caricata, fora de um espaço cômico, fora de um espaço erótico, que esses são os espaços que essas pessoas ocupam atualmente, né, nos veículos de mídia de grande circulação.
Então, eu acho que representar essas pessoas enquanto seres humanos nos veículos de circulação, de comunicação, de circulação em massa, dar uma atenção para a proteção psicológica e física dos indivíduos em escolas, enquanto eles ainda estão descobrindo quem eles são 2 passos assim fundamentais. Mas aí a gente também pode falar sobre respaldo jurídico, a gente pode falar sobre as leis que protegem os direitos dessas pessoas também. O Brasil é um país muito controverso, né? Nesse sentido de conviver, de como lidar com pessoas, com a existência das pessoas LGBTQIA+, né? A gente sabe que o Brasil é o país que mais consome pornografia de travestis e também o país que mais mata travestis, por exemplo. Sim. Então a gente já vive num país que é particularmente controverso sobre o jeito que trata a gente. Então, quando a gente começa a falar sobre o jeito que o país abarca a gente legalmente falando, como que o país respalda a nossa proteção e a nossa existência em termos legislativos, isso também ganha toda uma nova camada de complexidade e vai só adicionando e adicionando. Pensei até agora, você falando, pensei até no aspecto do pessoal que trabalha com saúde, né? Também tem todo um preparo aí. Falar de um jeito certo, enfim, tratar o pessoal, a nossa comunidade de uma forma respeitosa, enfim, e até as especificidades, né? Por exemplo, pensei agora, por exemplo, quando uma mulher lésbica vai no ginecologista, ou uma travesti, né, vai no urologista, enfim, cada segmento aí dentro da nossa comunidade tem a sua especificidade dentro do sistema de saúde também. E quantos de nós já não lidamos com profissionais da saúde que não tinham esse preparo para lidar com nossas particularidades, né? Sim. E a gente sabe bem o constrangimento que vem com isso e todos os ruins que estão inclusos nesse pacote. Sim. Me lembrei até agora de uma vez um namorado meu que teve que explicar para o urologista o que era ser ativo e o que era ser passivo. Então, mas aquele tipo de situação que a gente não sabe se a gente ri ou se a gente chora, né? Dá vontade de rir na hora, mas enfim, mas às vezes é constrangedor. Afeta porque tem toda aquela questão da descoberta, da aceitação, da negação das expectativas que você frustra nas outras pessoas que esperam de você algo diferente daquilo que você tem a oferecer. Tem as expectativas, as normas, os padrões que a própria comunidade impõe. Então, o sexo, a prática do sexo, eu acredito que ela, sim, seja muito benéfica, não é? Porque primeiro que o sexo, ele é um instinto do ser humano, né? E também o sexo, ele funciona como um regulador de humor, né? Já que ele gera endorfina, dopamina e vários outros hormônios, né? Que dão sensação de bem-estar. Bom, eu queria te perguntar agora sobre as normas culturais. Será que você acha que as expectativas impostas sobre nós afetam a forma como nós nos relacionamos e como nos enxergamos? Eu vou, para responder a sua pergunta, eu vou voltar naquele conceito de estresse de minoria que eu falei há uns minutinhos atrás. Quando a gente fala sobre o estresse de minoria, a gente divide ele em 3 eixos, né? A gente tem o eixo dos estressores externos, que são eles vêm mais dessa discriminação, desse preconceito institucionalizado, das relações interpessoais que a gente tem. Então, desde o preconceito que a gente sofre na escola, no trabalho, a gente tem o eixo da expectativa, vitimização e rejeição, que é aquela coisa de a gente meio que se acostuma a ser vítima de uma série de situações e a gente começa a criar a expectativa de que a gente vai continuar sendo vítima dessas situações. E o terceiro eixo é justamente a internalização de atitudes sociais, que costumam ser negativas quando a gente fala sobre as atitudes sociais com relação à população LGBTQIA+, né? Então, o que acontece? Quando eu falo sobre internalização de atitudes sociais, eu estou falando sobre homofobia, sobre transfobia, sobre preconceitos que estão enraigados, acaba absorvendo desde muito cedo, desde criança, desde adolescente. E isso é muito sério porque a gente literalmente aprende a se odiar.
a gente aprende desde muito cedo que tem alguma coisa errada no nosso cerne, no modo como a gente opera, no modo como a gente funciona, no modo como a gente existe. E quando a gente internaliza essa sensação, esse sentimento de que tem alguma coisa errada com a gente se odeia. A gente se olha no espelho e a gente consegue falar, eu te odeio, pro nosso próprio reflexo, sabe? Só que esse ódio não é nosso. Não é um ódio que vem de dentro e a gente coloca para fora. É o contrário, é um ódio que vem de fora e a gente absorve para dentro da gente. Eu coloco grande parte da culpa desse ódio, dessa homofobia, dessa transfobia internalizada, justamente nos ombros da expectativa social. A gente aprende que tem alguma coisa errada com a gente desde quando a gente é uma criança afeminada que é reprimida em casa porque tem que se comportar igual machinho, ou o contrário, porque a menina que aprende que demonstra um comportamento desconforme com o que é esperado do gênero feminino também é reprimida, tem que aprender que ela tem que fazer coisas de menina. Então essa é uma repressão que vem de muito cedo e que dói, e que está ali incomodando, e a gente cresce aprendendo a lidar com isso. Uhum. Me lembrei até do jeito, durante a tua fala, me lembrei de uma coisa que eu escutava depois que eu me assumi. Eu demorei para me assumir, foi depois dos 20 anos. Eu escutava muito, tudo bem ser gay, mas para que ser afeminado? Ou então, ou a questão de ser ativo ou passivo também, né? Era uma coisa que eu escutei bastante. Tudo bem ser gay, mas não seja passivo. Esse tipo de coisa. Eu tive esse pensamento também por um tempo, sabe? Eu acho que eu entrei na faculdade com 20 anos e eu ainda tinha esse pensamento de que eu podia ser gay, mas eu não precisava ser bicha. E é engraçado, porque eu cheguei nos 30 anos com o pensamento oposto, de que quanto mais bicha eu puder ser, mais bicha eu quero ser, entendeu? Então é engraçado como as coisas que machucam a gente num período mais sensível, mais vulnerável da nossa vida, a gente acaba se empoderando delas ao longo da vida adulta e acaba transformando elas num objeto de poder, numa fonte de força mesmo, para a gente conseguir se amar. Porque a gente é ensinado a vida inteira a se odiar. E a gente precisa desconstruir esse aprendizado em algum momento da nossa vida. Quanto mais cedo ele vier, melhor. Legal. Acho que a palavra é desconstruir mesmo. Ou subverter, talvez, também, né? O que eu ia dizer é que é um grande desafio a gente pegar tudo que a gente aprendeu a odiar na gente a vida inteira e começar a amar, de repente. Tipo, de repente você começar a amar o fato de que você é afeminado, de repente você começar a amar o fato de que você é uma mulher não tão masculina quanto a sociedade espera que você fosse. E existe um caráter muito forte de subversão nisso também, né? De desafio a paradigmas que não servem mais pra gente. E eu acho que esse ato de amor próprio, esse ato de você conseguir se olhar no espelho e falar assim, eu amo tudo que eles me ensinaram a odiar em mim, ele é extremamente subversivo e até revolucionário, sabe? Mas dá tanto trabalho chegar nesse lugar e a gente engole tanto sapo antes de conseguir chegar nesse lugar. Verdade. E como que você vê com relação à sexualidade, assim? Porque eu estava pensando, quando eu escrevi essa pauta, como as expectativas impostas também atravessam a nossa sexualidade, até dentro da nossa própria comunidade, né? Se a gente pensar, por exemplo, os aplicativos de encontro, o Grindr, esses tipo Grindr, como pode ser tóxico, né, para a gente, às vezes, porque a gente acabou absorvendo umas expectativas aí, umas normas, e ali aparece no discurso do outro, né? Com certeza. Eu acho que a internet, ela aparece aí nesse contexto dos aplicativos de relacionamento como uma proteção, né? As pessoas se sentem protegidas pela barreira da internet para poder destilar ódio de um jeito que elas receberam. Hoje em dia é aquela famosa síndrome
foi oprimido a vida inteira, e aí a partir do momento que ele se vê num lugar de poder, ele quer oprimir quem não ocupa esse mesmo lugar de poder que ele. Eu sinto um pouco essa tendência dentro da comunidade gay, especificamente, né? Dentro dos aplicativos de relacionamento é bem particular dentro da comunidade gay, de uma forma que fica até difícil falar sobre isso para a comunidade LGBTQIA+, no geral. Uhum. E eu acho que chegou num ponto em que as pessoas de dentro da comunidade estão sabotando a autoestima umas das outras para se colocar em lugares de procurar só semelhantes, porque os que não são semelhantes são automaticamente considerados inferiores, sabe? Isso é um lugar muito delicado para a gente entrar, porque a gente acaba reproduzindo dentro da comunidade uma espécie de repressão que a gente sofreu de fora da comunidade a vida inteira. Tem até um certo grau de hipocrisia isso, na minha opinião. Então, sobre a saúde mental e sexo, eu vejo duas coisas. Uma é meio que biológica, hormonal e tal. E aí não tem muita dúvida, né? Que sexo é bom, o sexo vai, né, liberar endorfina, aquele papo todo. E deve contribuir para melhorar a saúde mental. O problema é que tem uma segunda camada que é essa cultural, né? Que aí não conta às vezes tanto o sexo, né? Porque tanto pode ter uma pressão, né, moral para você vai fazer sexo, dependendo do jeito que você faz, com quem você faz, com a quantidade de pessoas que você faz. Encostar num negócio moralista e de repente você vai para casa se culpando, dizer, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Ou então tem o outro lado, né? Que é da pessoa que, eu tô aqui de boa, não quero transar nem nada, mas com aquela pressão, né? Em cima. E é muito doido, né? Porque, claro, para nós homens, isso tudo é muito mais fácil, porque as pressões são muito menores. Agora, pensa na vida das mulheres, que assim, se elas transam, elas são putas. E aí, se elas não transam, mal amada, tá mal-humorada porque o marido não comeu, porque não transou. Então, sempre o sexo vai ser um ponto das pessoas fazerem pressão. E para nós gays tem a coisa também do corpo do homem padrão, da coisa de estar forte, de ter bração, ter bundão, ter pauzão, e que, por um lado, né, assim, o sexo pode ser um alívio das coisas, por outro, dependendo do ambiente que você frequenta, você pode ser uma fonte de angústia terrível, né? Dizer, putz, eu não tenho o pau do tamanho que eu queria, não tenho a bunda do jeito que eu queria, não tenho o braço que deveria ter, o peito, e a gente fica se botando um negócio que tá ligado com o sexo também, né? Que é um negócio que às vezes ultrapassa a ideia do desejo, né? Às vezes nem é tão desejável aquele corpo, mas enfim, você fica se sentindo sempre na dívida, né? Eu acho que pega por aí também. Enfim, minha opinião. Você já falou um pouquinho, mas como questões como ansiedade, medo e até questões de estigma acabam estando presentes na nossa sexualidade, né? Eu não sei se você vê isso também assim de uma forma no teu trabalho, enfim, ou na tua vida mesmo, pessoal. Acho que é um pouco de ambos, né? Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando você fala sobre ansiedade, você está falando sobre transtorno de ansiedade, você está falando sobre sentir anseios, né? Não, ansiedade no sentido mais negativo mesmo, ansiedade com relação à sexualidade. Por exemplo, tenho que ser de determinada forma com o meu namorado, porque a sociedade diz que um homem tem que ser masculino ou tem que ter uma postura viril, enfim, ou até se limitando sexualmente porque tem bloqueios ali em questões sexuais. Conheço muitas pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, passivo na relação com o namorado, mesmo querendo fazer e não consegue porque tem a coisa do travamento ali com essa parte do corpo. Acho que isso permeia tantos lugares diferentes da nossa vida, porque tudo começa, né, quando a gente começa a se descobrir, a gente começa ali a entender que tem uns sentimentos na nossa cabeça que vão para um lugar diferente do que a gente esperava que ele fosse. E aí o medo começa, e se descobrirem? E se descobrirem que eu sinto tesão por essa pessoa, por essa situação, que supostamente não é para eu sentir tesão. E se descobrirem na escola, e se descobrirem no trabalho, e se descobrirem na família.
E aí, eu acho que esse medo é uma coisa que ele só vai acumulando até um certo ponto em que a gente explode. Eu acho que muitas pessoas precisam passar por uma certa explosão de tipo, a partir desse ponto, me recuso a viver com esse medo. Mas eu acho que até chegar nesse medo, até chegar nesse ponto... Aliás, acho que muitas pessoas também não chegam nesse ponto, mas eu acho que para a nossa vida, das pessoas que... Né, das pessoas queer no geral, as pessoas que quebram as normas, as pessoas que vão contra os padrões impostos pela sociedade, esse medo é uma coisa meio que constante, que já começa lá nos primórdios, quando a gente se entende, e ele só vai crescendo, ganhando novas camadas conforme a gente vai começando a se relacionar. Você estava citando o exemplo das pessoas que não conseguem ser passivas por questão de travamento. A gente tem também o exemplo clássico da pessoa que não consegue ser ativa porque tem uma questão de autoestima com o tamanho do próprio pau, né? Então a gente tem aí outras camadas que não vêm necessariamente do fato da gente ser pessoas LGBTQIA+. São camadas que a gente vai adicionando meio que por pressão cultural, assim. E eu não estou mais falando da pressão cultural da comunidade heterossexual exercendo pressão sobre a comunidade LGBTQIA+. Estou falando da pressão de dentro da comunidade para dentro da comunidade também. Até a pressão estética, né? Uma pressão estética, por exemplo, é uma coisa muito comum. Exatamente. Pressão estética, pressão de desempenho, pressão de performance, pressão de quem você tem que ser mesmo, de que música você tem que escutar, de que roupas você tem que usar, de que lugares você tem que frequentar. Eu acho que são camadas de pressão, e toda camada de pressão, toda camada de expectativa, ela vem acompanhada de um medo de você não atender aquela expectativa, né? Porque vem aí esse sentimento de insuficiência, de que eu preciso atender essa expectativa para ser suficiente para algo ou para alguém. E eu acho que o medo entra muito aí. É medo de perda. É medo de você se assumir e as pessoas que você ama se afastarem de você. É medo de você demonstrar afeto e as pessoas que você ama se afastarem de você. É medo de você ser quem você é e as pessoas que você ama se afastarem de você. Então tá tudo... Sempre volta para esse medo de abandono, para esse medo de negligência, para esse medo de solidão, sabe? Uhum. Um processo longo, um processo doloroso, um processo que demanda muita reflexão, demanda terapia, demanda autoconhecimento, demanda experiência de vida também, sabe? Eu acho que para você se considerar digno de amor, quando você é ensinado a se odiar a sua vida inteira, você precisa primeiro ser amado para entender que você merece aquele amor. Então, assim, é um processo longo, é um processo demorado, é um processo doloroso. Chega, sabe? No momento de, tipo... Não sei se livrar desse medo, porque eu acho que um fundinho dele sempre vai estar aí, mas eu acho que a gente, no mínimo, aprende a lidar com ele. A gente aprende que ele não é o fim do mundo, não é um bicho de 7 cabeças. Eu ia te perguntar até em termos individuais, né? Porque a gente tem os ouvintes aqui nos escutando e tal, e pode ser que os ouvintes estejam pensando, tá, todo esse problema é meio social, né? Não é só individual. Mas o que eu, enquanto indivíduo, posso fazer para me proteger, né? Então, para me proteger e para trabalhar, me trabalhar para viver uma sexualidade com menos medo e uma afetividade mais tranquila. O que você diria? Eu, assim, enquanto pessoa, eu posso dizer que eu só consegui ter um pouco mais de tranquilidade com relação à minha sexualidade depois de uma crise que eu tive. Há uns anos atrás, tive uma crise, assim, de depressão e tal, questionamentos, mil questionamentos. E aí, depois dessa crise que eu consegui digamos, resolver alguns pontos, não definitivamente, mas tratar a minha sexualidade e a minha vida de uma forma um pouco mais tranquila. O que você diria, assim, para o pessoal que está ouvindo? Acho que o ponto principal é afeto. Assim, não estou falando necessariamente de afeto romântico, apesar de eu achar que o afeto romântico também é uma parte importante dos nossos afetos, mas eu estou falando de afeto familiar, que faz toda a diferença.
ter ou não ter apoio familiar é um fator muito determinante, no tanto que vai ser estressante, no tanto que vai ser desgastante lidar com a própria identidade. Mas eu digo afeto de rede de apoio mesmo, sabe? De amigos, de pessoas com quem você se identifica, de ter pessoas com quem você pode ser você mesmo. Igual eu estava falando no começo do podcast, eu estava lendo um artigo hoje mais cedo que ele tocava especificamente nesse ponto, falando que para adolescentes, o índice de tentativa de suicídio para adolescentes que são LGBTQIA+, chega a ser de 2 a 3 vezes maior do que para adolescentes heterossexuais. Só que esse índice, ele diminui muito se esses adolescentes eles têm um amiguinho que também é de alguma minoria sexual e que serve ali de fonte de apoio para eles terem com quem conversar, para eles terem alguém com quem se sentir compreendidos, aceitos, acolhidos, amparados, sabe? Então, esse sentimento de acolhimento, esse sentimento de amparo, esse sentimento de apoio mesmo, de saber que tem alguém ali para te segurar, seja esse alguém um amigo, seja esse alguém uma mãe, eu acho que é um passo primordial para a gente se proteger do impacto, sabe? Uhum. Porque, assim, a gente vivendo numa sociedade que frequentemente joga ódio em cima da gente, se cercar de amor para conseguir proteger a nossa cabecinha disso tudo, sabe? Eu acho que pode soar um pouco ingênuo, mas é muito racional o raciocínio por onde eu estou lidando. É muito, assim, a gente precisa de um pouco de amor para se proteger da quantidade de ódio que o mundo vai jogar em cima da gente. Legal. Que bom, legal ouvir isso, assim. É importante, assim, até porque a gente faz trabalho aqui no podcast e tal, mas esse ano a gente decidiu, além de fazer o podcast, retomar uma roda de conversa com pessoas LGBTQIA+, vivendo com HIV, e que a gente tinha em 2019 e que, por causa da pandemia, a gente interrompeu e tentou fazer virtualmente, né? Mas digamos que o afeto não é a mesma coisa virtualmente. Então, um abraço virtual não tem o mesmo efeito, né? Exato. A gente está retomando agora, em parceria com uma Liga de Saúde LGBTQIA+, da UFPR, e vai começar agora semana que vem, de volta. Eu estou bem feliz com essa retomada desse projeto, do nosso podcast. Bruno, eu acho que a gente já abordou várias questões aí. Eu espero que a gente possa conversar em outra oportunidade mais vezes sobre... eu também. Estarei aberto a convites. Outros assuntos, inclusive. Mas, enfim, eu queria te agradecer e abrir o microfone caso você queira falar mais alguma coisa. Não sei se você quer passar redes sociais, por exemplo. Posso passar sim. Não, eu que queria agradecer, na verdade. Sempre bom a gente ter espaço para poder falar sobre a nossa pesquisa. A gente produz conhecimento dentro da universidade e às vezes a gente não pensa, digo, comunidade científica no geral, né? A gente produz conhecimento dentro da universidade, a gente acaba não pensando muito em como levar esse conhecimento para fora, como estender esse conhecimento para a sociedade no geral, para as pessoas, como que tornar esse conhecimento acessível, né? Então, eu acho que podcasts, canais, enfim, discussões, essa onda de discussões mais sérias que está acontecendo nas redes sociais tem sido muito produtiva nesse sentido e, para mim, é um privilégio enorme participar disso, fazer parte disso. Então, eu que agradeço o convite, o espaço de poder vir aqui falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha pesquisa, sobre a minha vivência enquanto corpo queer também. E as minhas redes sociais, eu tô como @pink, com Y no final, _Bruno no Instagram. E é isso. Então, tá bom. Muito obrigado e a gente se fala. Um beijão. Nos falamos, então. Obrigado pelo convite, viu? No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays
e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.